Boa noite, queremos agradecer a sua presença aqui conosco, dos seus familiares, para mais um Evangelho no Lar. Queremos agradecer a Jesus por permanecer nesse momento junto a todos nós, para mais as suas lições, Fabiano de Cristo, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, mentores da nossa casa que nos guiam, nos sustentam nesses momentos. E a nossa Mãe Santíssima, que ela possa abençoar todos os nossos irmãos que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações, que fizeram os seus pedidos nesse momento para que a gente entre em prece. Boa noite, Lino. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Que a nossa irmã Maria, nosso Mestre Jesus e a espiritualidade presente possa transformar esta água em remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vamos dar início agora ao Evangelho no Lar. Nossa mensagem de hoje está no Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa lição de hoje, número 92, intitulada Madalena. Disse-lhe Jesus: Maria, ela voltando, disse-lhes: Mestre. Anotado por João Evangelista, o capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhes os passos, fiel até o fim, nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, ou a sua mãe, ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável conhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Nesse momento aqui, todos estavam tristes porque Jesus já havia partido. E Maria, caminhando, meditando ao longo desse caminho, ela foi seguindo até
o sepulcro onde estava Jesus. Quando ela olhou para dentro do sepulcro, ela não viu o corpo de Jesus, já não estava mais lá. E ela ficou assustada com aquilo. Ela se dirigiu a Pedro e a João e contou o que havia visto. E João e Pedro apressadamente saíram em direção ao sepulcro. Chegando lá, João não entrou, mas ele verificou que o corpo não estava lá. E quando Pedro entrou no sepulcro, ele viu que o corpo de Jesus materialmente já não estava mais lá. E eles saíram todos, João e Pedro, saíram para encontrar os demais apóstolos para contar o que eles tinham visto, que Jesus não estava mais lá no sepulcro, o corpo de Jesus. E Maria permaneceu sentada do lado de fora a meditar, tristemente chorando. Quando ela olhou novamente para dentro desse sepulcro, ela avistou dois anjos luminosos, um que sentado à cabeça de Jesus e outro que estaria aos pés de Jesus, e achou aquela situação interessante. Mesmo assim, ela, entristecida, continuou a chorar, e os anjos perguntaram para ela, mas ela não sabia que eram anjos. E eles perguntaram: "Por que choras, mulher?" E ela falou: "Eu não sei para onde levaram o mestre." E assim, voltando-se para as meditações, ela verificou que tinha um homem andando no jardim, o jardineiro. E o jardineiro perguntou: "Mulher, por que choras?" E ela diz: "Se o senhor vê o meu Senhor por aí, o corpo do Senhor Jesus por aí, o senhor me avisa, porque eu o levarei." E aí o jardineiro repete. Maria foi quando João anotou isso. E ela, reconhecendo aquela expressão forte, cheia de energia, de amor, chamando aquela voz, ela se surpreendeu, porque era o Mestre Jesus. Por isso que ela falou: "Mestre." Ela reconheceu que ele estava ali. E nesse momento ele falou: "Não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Pai, mas voltarei, trazendo um consolo a todos vocês." E Emmanuel vem trazendo essa mensagem, essas duas pequeninas palavras, Maria e Mestre. Esse relacionamento de amor, de transformação que Maria teve em toda a sua existência. E veio trazendo aqui que era um dos fatos mais significativos do Evangelho, porque para todos os aprendizes do Evangelho Redentor, há essa possibilidade dessa transformação pela violação da lei, pelos vícios que todos nós trazemos. O que é o vício? São aqueles defeitos que fazem a nossa vontade violar, né, as nossas formas de nos amarmos profundamente, como Deus nos criou. Quando a nossa vontade está viciada pelo prazer, né, de todos esses vícios, desses defeitos, eles querem ser recompensados a todo tempo. Então, é muito difícil para todos nós olharmos para esses defeitos, né, essas situações que são colocadas no nosso caminho, em que a gente poderia fazer novas escolhas, a gente sempre satisfaz as nossas vontades, esses vícios. Então, por isso que ele diz aqui que é profundamente simbólico em sua essência esse gesto de Jesus. E faz não uma comparação, porque não existe comparação entre os espíritos, todos nós somos individualidades, mas traz aqui um retrato desse espírito do Paulo de Tarso, espírito forte, que ele também teve a sua transformação em uma encarnação, mas ele traz aqui
os gentios eram apaixonados pela lei, mas não pelos vícios. E Madalena, porém, conhecera de fundo o amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Então, ela era considerada como se estivesse morta, paralisada na alma. Se nós temos algum vício, alguma situação, algum ato que a gente não consegue superar, resolver, tratar, que as lições de Jesus possam, nesse momento, nos banhar com esse amor, através da cura. E é por isso que nós elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos criou com tanto amor, com tanto carinho. Somos individualidades, somos únicos, cada um de nós, para Ele. Pedimos a abertura do nosso Evangelho no lar, que Ele possa curar esses vícios, esses defeitos, mas com a sua amorosidade, com o nosso entendimento pela lei divina, que essa lei possa transformar a nossa vida como transformou a de Maria de Magdala, pela redenção na Boa Nova. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É interessante que, como você citou aí, da individualidade, né? Então nós vemos a transformação de Maria de Magdala e agora vamos ler aqui, né, um depoimento de uma rainha da França, né, uma realeza, tá, que depois do seu desencarne ela encontrou uma situação totalmente adversa, porque não teve a simplicidade que Madalena teve, tá? E vamos ler o texto para a gente entender melhor. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem o que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta.
compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Fica claro para todos nós que para alcançarmos o céu, a gente precisa ter sentimentos de simplicidade, de humildade. Eu hoje posso ser alguém aqui na Terra. Mas que alguém sou eu? Sou rico? Tenho algum cargo? Não é isso que me interessa. O que nós temos que ter consciência é que o mais importante para que a gente possa chegar na nossa casa, porque isso é importante, nós termos consciência de que essa não é a nossa casa, como Jesus colocou. Mas para eu retornar, eu tenho que retornar melhor do que a que eu cheguei. Porque é essa a oportunidade que Deus está nos dando. De estar aqui, passar por todas essas provas e expiações e voltarmos para o mundo espiritual, vou repetir mais uma vez, para a nossa casa, em condições melhores. Porque então não tem sentido a gente estar aqui convivendo com o nosso dia a dia, passando pelas nossas dificuldades, porque são essas dificuldades, como diz aqui a nossa realeza, é que vai fazer com que a gente possa evoluir. E principalmente, como é dito aqui, respeitar o próximo. Eu costumo sempre dizer que, dentre os mandamentos, falamos sempre em amar o próximo. Mas nós estamos tão aquém de amar o próximo que eu me apego a uma situação. Vamos primeiro respeitar o próximo, porque é isso que está faltando. Amar o próximo, sim, mas vamos considerá-lo como nosso irmão. Com atitudes fraternas é que vai fazer com que a gente possa perceber que este é um mundo de dificuldade. A gente tem visto regularmente situações totalmente adversas do ensinamento do Cristo. Por isso que precisamos abraçar o ensinamento do Mestre para podermos suplantar todas essas mazelas que encontraremos pelo caminho. Mas essas dificuldades, elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Como diz o texto, para chegarmos às flores, passaremos por espinhos, né? E é isso que... a gente percebe que o Evangelho é consolador mesmo, porque esse Espírito, ele teve a oportunidade, mesmo depois de desencarnado, obter essa lição de amor. A gente pensa que essa existência, morri, acabei e não vou aprender mais nada, tem que voltar novamente para aprender. E aqui ela traz essa mensagem, é um espírito que traz essa mensagem já em 1863 para consolar os nossos corações, dizendo que o que ela fez com a vida dela, foi o erro que ela cometeu, ainda assim foi aproveitado no plano espiritual. Então a gente percebe o quanto é amoroso. As lições de Jesus é um amor na nossa vida. E a oportunidade que ela teve de reconhecimento, né, das nossas falhas. E quando a gente reconhece, a gente quer logo reparar, né?
reparar para poder sentir dentro da gente aquele bem que a gente faz a recolocação das nossas, como o nosso texto inicial, dos vícios, né, pela transformação. A gente quer fazer aquele bem, para sentir esse bem primeiro dentro da gente. Eu achei, esse texto é muito poético, é muito lindo, né? Traz a visão de um espírito que conseguiu também, depois da desencarnação, se transformar no pequeno, né? Num pequeno passo. E nos trouxe a lição de reflexão, né, para todos nós, né? Para todos nós. Bom, gente. Que tudo que passa na nossa vida, seja a pobreza, seja a riqueza, seja o status, a beleza, né, o poder, tudo são instrumentos que a gente deve colocar em nosso favor, porque Deus nos confiou. Ele sabe que a gente é capaz, que a gente confie e tenha coragem, né, de usar esses instrumentos da beleza, da riqueza, do poder, mas no melhoramento de todos nós, de todos os filhos de Deus, porque somos todos irmãos, né? São as oportunidades que a espiritualidade nos dá para que a gente possa ter esse entendimento e evoluir, né? Bom, gente, estamos por encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade, a espiritualidade por ter transformado esta água em remédio, que a nossa fé possa cada vez mais resplandecer dentro de cada um de nós, para que nós possamos buscar a paz. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.